Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou André de Mello, o Economista Cristão, criador do canal, e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Eu vou começar aqui a trazer novas temáticas de vídeo falando sobre o comportamento do ser humano quando a gente trata de investimentos, quando a gente trata de finanças. E eu vou trazer esses comportamentos sempre na ótica bíblica. Como vocês já sabem, aqueles que estão aqui me acompanhando, se você não me acompanha, peço que, por favor, se inscreva no canal do Economista Cristão, já vai deixando o like no vídeo. É importante você se inscrever, que assim você sempre será notificado quando eu colocar novos vídeos no canal. Eu sempre falo sobre economia, sobre investimentos e sobre finanças bíblicas. E hoje nós vamos trazer a questão de comportamento, ou pelo menos um comportamento que normalmente as pessoas têm quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de finanças. E vamos tratar isso na ótica bíblica, trazendo a história de Abraão e Ló como plano de fundo e como base para esse vídeo e para esse ensinamento. Bora lá para o vídeo. O tema que eu quero tratar com vocês hoje é o seguinte: qual é o resultado da ganância? E falando do mundo financeiro, é muito comum que os players, como é chamado, ou os investidores, ou os personagens do mercado, acabam ficando muito gananciosos quando trata-se de dinheiro. Bom, é comum a gente ver isso. As pessoas elas sempre querem ganhar mais, parece que não tem fim, parece que as pessoas não se contentam com o que já têm. Isso é ganância. Isso é a pessoa deixar-se ser tomada pelo egoísmo e sempre querer mais e nunca pensar nos demais. Muito bem, eu quero trazer o plano de fundo, a história de Abraão e Ló. Isso está registrado no capítulo 13 de Gênesis, do versículo 1 ao 13. Depois você pode ler a história toda, eu não vou ler aqui, mas vamos tecer um pouco, falar como aconteceu isso e depois a gente vai trazer uma aplicação prática para nossas vidas hoje. Bom, na história em questão, Ló era sobrinho de Abraão, que era o pai da fé, o primeiro patriarca da Bíblia, e eles haviam saído do Egito e ambos viviam como nômades na época, viviam ali na terra de Canaã. Só que eles eram muito ricos, eles eram muito abastados. A Bíblia diz isso, que eles tinham rebanhos muito grandes. E o local onde eles estavam, a terra onde eles estavam, já não estavam comportando o rebanho dos dois, ou podemos dizer assim, os investimentos, o capital de cada um deles, de modo que já estava tendo brigas entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. E vendo aquela situação, Abraão pensou em si e falou: isso aqui não vai ser uma questão boa para nós dois e vai acabar trazendo desavenças entre eu e meu sobrinho, que é um parente meu, que é um familiar meu. E Abraão tomou a iniciativa de chegar até Ló, falou assim: vamos fazer o seguinte, tá tendo desavenças entre teus pastores e meus pastores, isso vai acabar prejudicando a nossa relação, então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje a gente se separa, você segue para um lado, eu sigo para o outro, e assim a gente vive a vida sem ter problemas de conflitos de relacionamento. Muito bem, e Abraão deu a possibilidade de Ló escolher para que lado ele queria ir, e Ló ali escolheu. Só que aqui já cabe a primeira questão. Ló, como sobrinho, ou seja, como o parente mais novo, deveria honrar seu tio nessa situação, e como seu tio era a pessoa mais velha, isso por uma questão cultural, tanto atual, mas na época muito mais forte, deveria deixar o seu tio escolher para que lado ele queria ir primeiro. Mas só que Ló não. Ló, nesse caso, ele foi ambicioso, ele foi ganancioso. E a Bíblia relata que Ló olhou para o lado das campinas do Jordão, que era um local muito bem irrigado, arborizado, uma planície. Então ele pensou: não, aqui vai ser bom para o meu gado, porque eles trabalhavam com pecuária, digamos assim. Eles vão ter pasto para comer, tem água, vai ser fácil de eu fazer meu rebanho crescer aqui. E ele fez isso e escolheu o lado das campinas. E Abraão foi para o lado onde tinha mais desertos e pedras, ou seja, tecnicamente seria prejudicial para Abraão a questão como ele vai sustentar o seu rebanho no local onde não tem pasto, no local onde não tem água. Enfim,
Só que próximo às Campinas do Jordão, existia naquela época a cidade de Sodoma e Gomorra. E no versículo 13, a Bíblia é muito clara dizendo que os homens daquela cidade eram perversos e eram contra as leis do Senhor. Só que Ló não pensou nisso, ele pensou simplesmente no melhor que ele poderia ter ali. Ele foi ganancioso, ele pensou somente em si, ele foi egoísta. Qual foi o resultado disso? O resultado é que logo que ele foi para o local, as pessoas de Sodoma e Gomorra saquearam ele e ele perdeu tudo que ele tinha e ele acabou vivendo ali praticamente como um escravo em Sodoma e Gomorra até Abraão, seu tio, ir lá resgatar ele. Mas a questão não é o resgate de Ló, a questão é a escolha dele. Então ele foi ganancioso e pelo seu excesso de ganância ele acabou perdendo tudo que ele tinha, porque ele foi roubado por pessoas perversas. Ele só pensou no que ele poderia ganhar, mas não pensou aonde ele estava indo, para perto de quais pessoas ele estava indo quando ele escolheu ser ganancioso, ele escolheu ser egoísta e não pensou nem um pouco no seu tio. Já Abraão, pelo seu posicionamento, Deus se agradou dele e Deus disse o seguinte: olhe para o sul, o norte, o leste e oeste, para onde os teus olhos conseguirem alcançar, esta terra eu te darei a sua descendência, e a sua descendência será tão numerosa como o pó da terra. Se puder contar o pó da terra, você vai conseguir contar a sua descendência. Ou seja, Deus abençoou Abraão e toda a sua descendência pelo seu posicionamento. E Ló, pela sua ganância e pelo seu egoísmo, ele perdeu tudo que ele tinha. E era muita coisa, porque logo no início do capítulo 13, a Bíblia é bem clara dizendo que ambos tinham muitos rebanhos, tinham muitos bens. Eles eram riquíssimos. Abraão ficou maior ainda, mesmo escolhendo um local que tecnicamente não era favorável para ele continuar com o seu rebanho. E Ló, mesmo indo para o lugar melhor, visualmente, ele perdeu tudo porque ele estava indo próximo de pessoas perversas. Agora eu quero trazer a aplicação para nós, aqui em 2023, junho de 2023, que eu estou gravando esse vídeo. Como nós devemos agir quando a gente faz os nossos negócios? Como nós devemos agir quando a gente faz os nossos investimentos? Como nós devemos agir quando a gente está em casa? É claro que quando a gente fala de economia, de finanças, de investimento, a gente sempre pensa na rentabilidade, qual a melhor taxa de juros que eu vou conseguir, qual é o melhor dividendo que eu vou conseguir com aquela ação, eu vou fazer as contas, porque a gente está buscando sempre a melhor rentabilidade, a gente sempre está buscando aquele investimento que vai te dar o melhor retorno com a maior segurança possível. Bom, foi o que Ló pensou. Eu estou indo para um local onde tem água, onde tem pasto, onde é plano, é o melhor para o meu gado. Pensando no investimento que ele fazia, que era a pecuária, qualquer pessoa que trabalha com esse tipo de negócio vai pensar: eu quero um local onde tem água, eu quero um local onde tem pasto, eu quero um local onde seja plano. Porque você vai conseguir fazer com que os seus investimentos, no caso ali o gado, cresça. Mas só que ele não pensou nas outras pessoas. Ele foi ganancioso, ele foi egoísta. E quando nós fazemos dessa forma? Hoje, talvez, a gente não vai ter essa liberdade de escolha como Abraão e Ló tinham imensidões de terra para escolher. Às vezes não, a gente começa a ser egoísta na nossa própria casa. Como você lida com os seus pais? Ou como você lida com os seus filhos? Como você lida com o seu cônjuge? Você é uma pessoa que pensa nos demais que estão na sua casa ou você pensa em si primeiro? Você é aquele que pega o maior pedaço do bolo antes de todo mundo, pensando somente em si, ou você oferece a todos e você pega o seu pedaço, que às vezes não vai ser o maior, mas só que você ficou feliz em agradar os demais, em poder dar a oportunidade dos demais se servirem primeiro. Isso é o princípio da generosidade. A gente não pensar somente em nós, mas só que pensar em todos os outros que estão à nossa volta, começando com a nossa casa. E tratando-se de economia, de finanças, dos nossos negócios, você é aquela pessoa que tenta levar vantagem em tudo? Você é aquela pessoa que só olha o seu lado? No teu acordo de negócio, você só quer o venha a nós?
No teu acordo de negócio, você só pensa em você levar vantagem e aquela outra pessoa, a contraparte que está negociando com você, vai ficar sempre com o ônus e você com o bônus. Saiba que um bom acordo, ele nunca vai ter um lado ganhador e um lado perdedor. Um bom acordo é quando as coisas ficam razoáveis para os 2 lados, ou 3 lados, ou 4 lados, vai depender do tamanho do acordo que você esteja fazendo. Nós devemos buscar nossos melhores investimentos, nós devemos buscar nossas melhores aplicações. Sim, isso é sabedoria e não há nenhum problema em você ter bens, não há nenhum problema em você ter riquezas, como Abraão e Ló tinham riquezas, eles eram riquíssimos. Agora, qual é a sua motivação? Aqui está a principal questão nesse caso de investimentos, finanças, ganância. A gente deve ter como motivação principal agradar a Deus em todas as coisas. Abraão não pensou em seu gado e como ele ia sustentar o seu gado na hora que ele se separasse. Ele simplesmente pensou na comunhão da sua família. Ele pensou nos relacionamentos primeiro e a questão financeira veio para segundo plano. Mesmo assim, Deus o abençoou muitíssimo em um lugar que tecnicamente não seria o mais favorável. E aquele que escolheu o local mais favorável olhou-se pelo lado egoísta, pelo lado da ganância, e as pessoas ao qual ele se aproximou tomaram tudo dele. Pense muito bem quando você só vê o seu lado. Pense muito bem quando você só vai para o lado que leva vantagem. Talvez as pessoas ao qual você está se aproximando são aquelas que também vão tomar vantagem sobre você. Quando nós deixamos princípios e valores de lado em troca do egoísmo, nós começamos a negociar com a boa-fé, nós começamos a negociar com a falta de conduta cristã perante os nossos negócios, e isso nos leva à ruína. Se você tem posses, se você está muito bem financeiramente, busque a motivação correta, sempre. A motivação é agradar a Deus em todas as coisas e seja generoso, porque Deus nos ensina a seguinte forma. Jesus veio a esse mundo dizendo, amai o próximo como a ti mesmo. Então, para você amar o próximo, primeiro você tem que amar você. Não tem como você amar o próximo como a ti mesmo se você não se ama. Então, querer o bem a si faz parte do amor ao próximo. Você precisa querer bem a si mesmo. Agora, quando você quer se sobressair aos demais, aí você começa a colocar os outros abaixo de você. Isso é ser egoísta. Isso é ser ganancioso. Então, quando você quer o bem a si, da mesma forma que você quer o bem aos outros, você é generoso e Deus o honra por isso. Agora, quando você quer ser mais que os outros, quando você quer ser mais importante, quando você quer aparentar na frente, nas rodas de conversas, como o cara que conseguiu a melhor posição, que o cara que fez o melhor negócio, porque eu sou muito grandão, cuidado. Porque é nesse momento que as pessoas que te rodeiam, às vezes podem te dar maior rasteira. E lembre-se, quanto mais alto você está, maior é a queda. Desejo que Deus abençoe a todos. Se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, peço que dê o like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal do Economista Cristão. Eu dei uma olhada nas estatísticas lá no meu canal e a maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas. Então se inscreva para que você consiga acessar os novos vídeos que eu vou postando aqui toda semana. E agora, pelo menos uma vez por semana, a gente vai tratar sobre comportamento nos investimentos conforme o padrão bíblico. Hoje nós falamos da importância de não ser ganancioso e sim ter um coração generoso. Deus honra as pessoas que amam o próximo como a si mesmo. Que você possa ser uma pessoa assim. Se você aprendeu com esse vídeo, vou pedir de novo, dê o seu like e fica aqui conosco. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo do Economista Cristão.